Alô, amigos! Vamos falar agora sobre o nível estratégico no plano de negócios. Eu sou o professor Leonardo Ficheira, do Foreduca. Tem uma pergunta para começar. Se nós pegarmos uma empresa, no caso a Leoco, e temos os vários departamentos dessa empresa, a área de marketing, de produção, de contabilidade, de tecnologia da informação e de finanças. Se eu otimizar cada um dos departamentos dessa empresa da melhor forma possível, o departamento de marketing faz o maior trabalho de otimização, de eficiência, eficácia, mesma coisa produção, mesma coisa contabilidade, tecnologia e finanças, teríamos uma empresa otimizada? Será que teríamos? Se você respondeu que teríamos uma empresa otimizada, você seguiu o que a maioria das pessoas dizem, que sim. Se eu otimizar finanças, o que acontece? Ela vai estar totalmente otimizada em relação à questão financeira. Idem, tecnologia, se eu comprar bancos de dados moderníssimos, um sistema ERP como SAP, linguagem Java, trabalhar das melhores maneiras para a tecnologia, otimizar ao máximo a tecnologia. Idem, se eu fizer isso com contabilidade, com produção, com marketing, teríamos uma empresa otimizada? Se a gente lembrar das aulas de vetores na época lá do colegial, nós vamos verificar o seguinte: como cada um está indo numa direção, o que aconteceria com essa empresa? Isso mesmo, ela explodiria. Não seria porque cada departamento tendo um direcionamento estratégico, a empresa não teria um direcionamento próprio. Ela seguiria, na verdade, as ondas de cada um dos departamentos, quem tivesse mais força, quem empurrasse mais para um determinado lado. Isso não é uma boa coisa para a empresa, certamente. Então, o Deming, ele diz o seguinte: o direcionamento do todo é que deve direcionar a empresa. Os diversos departamentos devem construir juntos um único direcionamento estratégico e cada departamento vai contribuir para que essa otimização seja efetivada. Então, se a gente pegar a mesma empresa e eu fizer um planejamento estratégico global com cada um dos departamentos, todos participariam, mas a discussão seria o quê? Em relação à empresa como um todo. O que ocorre? O marketing vai estar construindo a parte de marketing para que esse direcionamento seja feito. Mesma coisa a área de produção, de contabilidade, de tecnologia, de finanças. Todos eles estariam construindo esse objetivo, esse planejamento estratégico, essa missão relacionado com a empresa como um todo. Então, o que é o planejamento estratégico? Ela é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior interação com o ambiente, segundo Philip Kotler. Ele é diferente da administração estratégica, que é definida como um processo contínuo e interativo que visa manter a organização como um conjunto apropriado e integrado ao seu ambiente. Então, a administração estratégica é uma coisa que ocorre no dia a dia, pensando, é claro, no nível mais estratégico da empresa, porém, ela é um processo contínuo, ela é um programa que a gente fala. Enquanto que o planejamento estratégico é uma coisa cíclica, é um projeto, tem início, tem fim, ela tem um prazo pré-definido para a sua validade, pode ser alterado por uma mudança, por exemplo, do ambiente ou do seu concorrente, e o planejamento estratégico também é diferente do planejamento de longo prazo. O longo prazo são vários tipos de planejamento e um deles é o próprio planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um esforço para produzir decisões que orientarão as ações da organização. Ela vai trabalhar num horizonte que vai de 3 a 15 anos, dependendo do mercado. Então, se eu pegar a indústria, por exemplo, de telefonia, dá para saber como é que vai ser a estratégia, como é que vai ser a concorrência, como é que vai ser um produto de um telefone celular daqui a 10 ou 15 anos?
nem o pessoal das grandes empresas sabe. Então, o ciclo, o horizonte desse planejamento, por exemplo, de um telefonia celular, seria na faixa de 3, 4, 5 anos no máximo, que é a visibilidade que se tem desse horizonte. Se eu falar da internet, por exemplo, mesmo contexto. Se eu falar de uma indústria que tem um ciclo mais longo, que está há mais tempo no mercado, mais tradicional, como, por exemplo, indústria automobilística, extração de petróleo, extração de minerais. Outra coisa, ela é realizada pelos principais executivos e acionistas da empresa. Não pode ser feita por muita gente ou por níveis mais baixos. Isso não é preconceito, é simplesmente o seguinte: se você divulga a sua estratégia para todos os funcionários ou para uma boa parcela de funcionários, o seu concorrente saberá dessa sua estratégia. Então tem que ficar restrito a um pequeno número de pessoas, controlável de preferência, porque é uma questão de confidencialidade. É outra coisa que numa reunião que tem mais de 12, 13 pessoas, não é uma reunião, já é uma palestra. Então não teria nexo fazer um planejamento estratégico com 100 pessoas, com 200 pessoas, como em algumas que eu participei. Nós temos que basear esse planejamento estratégico tanto em premissas internas, que são os recursos financeiros, recursos humanos, a tecnologia, que a gente tem um certo domínio, que a gente tem um certo controle, até as variáveis externas que estão totalmente fora do nosso controle. A gente tem é bem mais restrito e a gente corre mais riscos. Clientes, por exemplo, a concorrência, a questão da conjuntura social, econômica e financeira do país e do mundo.